Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amados ouvintes, família querida, família Heróis da Fé. Opa, eu achei que eu tinha tirado o som, mas não tirei. Irmã Andréia, olha só. Eu já falo alto, imagino dupla. Que Deus abençoe a todos que já estão conosco. Temos, olha, muitos irmãos que terminou o programa ali do meio-dia e eles permaneceram conosco. E que coisa linda. Então vamos divulgando o programa, vá compartilhando o link, deixando a mensagem e vamos juntos, de mãos dadas, fazer a obra missionária até os confins da terra. E temos aqui, pegamos a irmã Andréia no contrapé. Irmã Andréia, fica conosco nessa tarde. Pastor Paulo Roberto não pôde estar, né? Que era planos de ele estar aqui conosco. Mas essa guerreira aí que já teve experiências no campo missionário. Então, nós queremos também ouvi-la, as experiências pessoais, experiências no mundo espiritual, enfim. A irmã Andréia sabia que hoje, Paz do Senhor, primeiramente, Paz, né? Senhor, Paz do Senhor, os nossos ouvintes também da 1390, que às vezes ficam meio esquecidinhos lá. Olha, é muito importante também a audiência dos irmãos. E eu sei que os irmãos comentam quando nós encontramos, nós ouvimos a programação e tal. Irmãs que se emocionam. Nós estivemos em mais um ato fúnebre agora lá nesta semana aí que passou. E os irmãos lá de Novo Hamburgo, a esposa do irmão Valdir, irmã... Todos os dias eu choro. Eu digo, a gente chora junto, irmã. Não? A gente chora junto, fala de obra missionária, a gente chora junto. Ela sempre está escutando. Então, um abraço grande a todos os nossos irmãos que estão junto conosco. E então, todos os irmãos da 1390 são muito importantes. Vocês aí passando, divulgando e vamos juntos avançando. Mas o que eu ia comentar com a irmã é que hoje, ao meio-dia... estaria sendo atualizado o relógio do fim do mundo. A irmã, não sei se a irmã já ouviu falar deste relógio. Não, mãe. Não mesmo. São vários cientistas do mundo inteiro que eles se reúnem e conforme os fatos que estão acontecendo a nível mundial, né? Guerras e agora essa questão do clima, enfim, tudo isso eles atribuem ao final do mundo. Então, estava em 90 segundos. E ao meio-dia, então, estaria sendo revelado ao vivo para quanto foi. Então, é a ciência que está comprovando. Nós sabemos que Jesus ele está às portas para voltar, que a igreja será arrebatada. Mas a ciência, ela diz que o mundo vai acabar. Né? Então, qual é o legado que nós podemos deixar? O que nós podemos deixar? São conquistas para o mundo espiritual. Exatamente. Né? É conquistar almas para Cristo, é fazer o reino de Deus ser engrandecido na terra, é proclamar no reino, né, irmã? Exatamente. Mas eu quero que tu fale um pouco, irmã Andréia. Queremos te escutar, porque nós vimos que Deus tem te dado algo extraordinário, que nós estamos em busca, que é essa intimidade com Deus, ouvir Deus falar. Então, eu quero que tu compartilhe com os nossos ouvintes as tuas experiências. Eu achei tão lindo o dia o pastor responde dizendo a irmã Andréia, Deus fala e usa muito ela através de sonhos. E Deus tem as suas multiformas e maneiras de estar falando conosco. Fale-nos um pouco da tua experiência, irmã Andréia, pessoal com Deus. Pai do Senhor, os ouvintes. Irmã Ivoneide, foi tudo um processo, né? Na verdade, eu da minha família hoje, só quem é cristão sou eu. E Deus me escolheu, eu falo assim que desde pequena, desde nova, né? Eu com 10 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Mas isso foi uma busca minha, eu queria saber como era isso, como era uma experiência. E foi num culto de células, meu pai era o responsável por essa célula. E foi num culto de célula, Deus usou a vida do meu pai e eu fui batizada. E quando eu tinha 11 anos, meu pai foi para o interior do Amazonas e eu fui junto e Deus usou uma irmã e disse que eu seria uma grande árvore que faria sombra a muitos, né? Inclusive para os meus. E eu, quando pequena, não entendi aquilo, né? Hoje eu entendo o porquê disso. E, irmã Ivoneide, eu digo assim que Deus ele me escolheu de uma maneira que eu não sei explicar. Tá? E Deus guardou minha vida. Eu cheguei a falar no programa anterior, né? Que Deus ele me guardou
durante minha trajetória, quando os meus pais se separaram, eu fiquei só, vivi minha adolescência perdida, né, sem uma direção. Mas Deus me guardou, irmã Ivoneide. Deus me guardou em vários momentos da minha vida, que eu queria fazer loucuras, que eu saía à noite. Eu via a mão de Deus, assim, a ponto de eu estar dentro de uma festa, irmã Ivoneide, e uma pessoa olhar para mim e dizer assim, tu não é crente? O que tu faz aqui? E aquela vontade de continuar ali passou, fui embora. Né? Outra de eu estar dançando num lugar, em cima de uma mesa, dançando, e cercada por homens, e daqui a pouco eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo, e pedi ajuda de Deus no meu pensamento. Eu fechei meu olho e disse, Deus, me tira daqui. E chegou 4 homens grandes, assim, tiraram aqueles homens que estavam ali, me levaram para o bar, me deram uma água, e depois sumiram. E eu digo, até disse para minha irmã, que a minha irmã estava comigo, eu disse que eu tinha certeza que Deus tinha enviado anjos naquele momento. Porque era algo que eu estava me expondo ao perigo, né? De muitas coisas. E quando eu conheci o pastor Resplandes, irmã Ivoneide, eu dizia para ele, nós só vamos dar certo na igreja. Eu sempre dizia isso para ele. E Deus usou tanto a minha vida para ele, quanto ele para mim. E quando nós chegamos no Ministério de Restauração, que ele foi transferido para o Rio de Janeiro, que ele recebeu a missão, né, de fundar o Ministério de Restauração no Rio de Janeiro, ali foi a minha primeira batalha, né? Porque tudo na nossa vida foi muito rápido, tudo na nossa vida foi assim, né? Já a experiência foi no campo, entendeu? Não teve um ensinamento antes, foi no campo. E quando o pastor Resplandes estava lá, ele comprou vários CD do pastor Humberto, ele comprou todos os livros do pastor Humberto e ele mergulhou. Irmã Ivoneide, ele dormia escutando as pregações do pastor Humberto. Então, como ele não sabia pregar ainda, ele pregava as pregações do pastor Humberto. Só que para mim foi um choque. Eu dizia assim, mas esse homem não tem mais tempo para nada. Só que é Deus, só é Deus. Você está ficando fanático, eu pensei, sabe? E aquilo, o diabo começou a usar a minha vida naquilo. Foi quando eu comecei a fazer o técnico de enfermagem e daqui a pouco me envolvi com as garotas ali da turma e tal, e comecei a esfriar. E eu disse assim, eu não quero isso. Se for para me ser crente, vivendo essa vida aqui, em que meu marido está agora fundando uma igreja e eu não estou me sentindo feliz. Mas por que eu pensava isso? Porque ele não estava fazendo o que eu queria. Sim. Entendeu? E eu dizia, não tô para ser crente é para ser infeliz, então eu não quero. E eu cheguei a falar para ele, olha, a partir de hoje, não quero mais você, não quero voltar para casa da minha mãe. E ele segurou, irmã Ivoneide. O pastor segurou no osso, digamos assim, né? Ele, né, eu deixei o pastor responder 6 meses sem me tocar. Ele não chegava perto de mim, não queria que ele chegasse perto de mim. Eu comecei, o diabo, assim, ele agiu de uma maneira tão terrível que eu chegava a ter uma repulsa dele, sabe? Então, porque o diabo ele é ardiloso, né? Ele sabia que lá na frente Deus já tinha um projeto ali com a vida de vocês dois juntos. Porque hoje o que o pastor Resplandes ele faz na obra, ele está jogado 200%, não é nem 100%, é 200%. E não é qualquer uma que poderia estar ao lado do pastor aguentando, né? Porque fica meses longe, semanas. E Deus começou a trabalhar nisso, irmã Ivoneide. Daí, depois ele saiu a transferência para Jaguarão. E aí, quando nós fomos para Curitiba, para casa da minha mãe, chegou lá, ele disse assim, eu estou indo para Jaguarão. E tu decide se tu quer permanecer comigo ou não. Porque eu já decidi o que eu quero para minha vida. Ele falou assim. E ele foi na frente e eu fiquei na casa da minha mãe. E mãe Ivoneide, o Espírito Santo começou a falar comigo. Começou a falar comigo numa madrugada, na sala da minha mãe. Né? E se eu queria para minha vida, que se repetisse na vida da Juliana e na minha vida, o que tinha acontecido na vida da minha mãe com meu pai. Meu Deus. E foi uma coisa assim, tu já sabe? Tinha Juliana na época? Já tinha Juliana. E eu comecei a chorar e mandei mensagem na mesma madrugada para ele, eu vou para Jaguarão, falei para ele. Aí ele foi, mandou me buscar, eu fui de ônibus, cheguei em Jaguarão. Lá ele começou também, de novo, fundar um ministério de restauração lá em Jaguarão, né, através de escola bíblica ali e tal. E teve uma consagração, irmã Ivoneide, que a gente estava todo mundo orando lá, e o Espírito Santo falou comigo assim, que a partir daquele momento não era mais para me abandonar ele, e que era para me segurar a mão dele. E eu comecei a chorar, e eu fui e falei isso para ele. E num culto à noite, quando foi a inauguração lá de Jaguarão, o pastor Carlos Alberto foi, e quando foi a inauguração, o Espírito Santo falou assim para mim, se tu tivesse permanecido do lado dele no Rio de Janeiro, aonde vocês teriam ido mais longe. Meu Deus. E eu comecei a chorar, irmã Ivoneide, eu disse, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou retroceder. E tudo que eu tiver para a vida do teu filho, Senhor, eu não vou ser um empecilho.
E foi algo assim tão de Deus, irmã Ivoneide, que a obra em Jaguarão, ela cresceu, sabe? Foi uma obra que prosperou. Tinha unidade, irmã Ivoneide, dentro da igreja, sabe? Era lindo de ver as irmãs, nós éramos 6 da UF, mas tinha uma unidade dentro daquela igreja que era algo assim tremendo, sabe? E de lá, e eu vi tudo, Deus, ali tudo foi uma escola de Deus para nossa vida, Sim. tudo foi. E daí Deus me deu um sonho, que eu via o pastor Resplande no Amazonas. Eu via ele no Amazonas e eu fui e contei para ele, né? Que eu via ele e tal. E contei todo o sonho que Deus tinha me mostrado. E ele meio que duvidou, assim. Só que um ano antes, o comandante chamou ele. Falou assim, Resplandes, né? Queria te levar lá para a brigada de selva e tal. Sim. E fez o convite para ele. Só que como ele não tinha completado um ano ainda em Jaguarão, não tinha como levar ele. E aí, depois desse um ano, sim. Aí a transferência dele saiu para Tefé. Para ter fé. E daí nós fomos para Tefé e Cumpriu lá o sonho. E cumpriu o sonho. E ele ficou impressionado. Ele disse, ideia, né? E foi. E nós começamos de novo lá em Jaguarão, né? Lá em Tefé. Fomos para Tefé e lá começou a obra em Tefé. Só que cada lugar, irmã Ivoneide, foi uma escola. Em cada lugar foi uma experiência diferente. Né? Ali em Jaguarão eu vi que Deus me fortaleceu muito. Sim. Deus me ensinou. Né? O Espírito Santo trabalhou muito na minha vida. E para mim, eu precisava daquela força espiritual, daquela cobertura, daquela, sabe, me fortalecer espiritualmente, exatamente, essa estrutura para chegar em Tefé. Porque em Tefé para mim foi um outro ambiente. Sim. Em Tefé, quando nós chegamos em Tefé, o pastor, eu já estava com o Naum, né? Depois veio o Naum. Sim. Então, eu me senti impedida de fazer muitas coisas com ele e estar com ele em muitos lugares, porque a senhora sabe como é o acesso lá, é através de canoa, nos rios, entendeu? Então, era coisas que não tinha como eu estar com os dois pequenos ali, sempre do lado dele. Mas o que eu fazia? Eu ficava em casa e estava sempre orando por ele. E eu dizia, vai. O meu primeiro ano em Tefé, irmã Ivoneide, eu fui uma vez no centro de Tefé comprar umas roupinhas pro Naum, porque ele já estava precisando. Tinha crescido e estava ficando pequeno. Exatamente, porque o pastor Resplande não parava. Ele era a farda, depois da farda do quartel, era a farda da igreja, que eu dizia. Que era a Bíblia. A Bíblia e o paletó, a calça, né, a roupa social. Era assim, ele saía de um, vestia outro, sabe? E não parava. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E naquele tempo, hoje, o pastor Garinha e a irmã Michele estão lá, tem internet, né? Consegue ter mais, assim. Na nossa época que nós fomos, não tinha, irmã Ivoneide. Era através de rádio. Meu Deus. Através de rádio, a gente tinha que estar comprando uma fichinha. E na Vila Militar, onde eu fiquei morando com ele, a irmã chegou aí lá, né? Sim, cheguei. A senhora viu que era mais mata ali, mais isolado. Então, às vezes eu ficava ali sozinha, ele ia para Alvarães na sexta e voltava na segunda de manhã e já ia direto para o quartel. E eu ficava ali, às vezes, com os meninos, sabe? E comecei a lutar com Deus, sabe? Comecei a lutar e eu disse, Deus, eu estou me sentindo só, eu não tenho contato de ninguém, eu não converso com ninguém, sabe? E aquilo começou a me sufocar, irmã Ivoneide. Começou a me sufocar, mas eu comecei a orar. Eu disse, Deus, ninguém pode me fortalecer, ninguém pode me consolar como tu. Sim. Eu falei para o Espírito Santo. Teve um tempo, irmã Ivoneide, que no meio dessas minhas lutas, uma vez eu vi o pastor Carlos Alberto falar que quando ele discutia com a maninha, alguma coisa que ele estava estressado, ele ia para o quintal, subia num banco, botava um balde num banco, né, enfiava a cabeça dentro e gritava dentro do balde. E eu cheguei a fazer isso. Eu tava no meu limite, assim, que eu ia pro banheiro, enchia um balde de água e gritava dentro do balde. Para abafar a tua voz. Isso. E eu saía e começava a chorar. E coisa linda, irmã Ivoneide, quando o Espírito Santo, tu tem uma intimidade com ele, assim, que ele vai ao teu encontro, sabe? E várias vezes, nas minhas lutas, assim, terríveis, momentos que nós passamos, de acontecimentos em Tefé, que foi o Espírito Santo que me consolou, foi o Espírito Santo que me ensinou, veio falar no meu ouvido, irmã Ivoneide, sabe? Que coisa linda. E me fortalecer espiritualmente, porque eu não tinha uma palavra, eu não tinha ninguém. E muitas vezes eu me vi tendo que fazer isso com o pastor Resplante, sabe? Dele estar sentado e botar a mão na cabeça pelas situações que estavam acontecendo, dizer, Deus, onde eu estou errando? Um homem que eu via que se jogava assim de cabeça com tudo, sabe? E Deus me usar para ele, dizer que não era aquilo que ele estava pensando, sabe? E Deus trabalhar, sabe? De uma maneira assim que só tu, Espírito Santo, e tu vê assim, o Espírito Santo, ele é real, entendeu? Eu não tinha ninguém na minha volta, irmã. E ele vinha e me consolava. Tudo que eu precisava, o Espírito Santo me consolava. E eu levantava, parecia que eu estava flutuando, sabe? E aconteceu uma situação em Tefé. Que Deus falou comigo.
aconteceu com o pastor Resplande, lá em Tefé, uma situação que nós passamos, e Deus falou comigo. E nós fomos no final de semana para Manaus, e Deus usou a irmã Carmen. E Deus disse assim, através dela, aconteça o que acontecer, permaneça do lado do teu marido. Porque eu sou com ele. Meu Deus. Falou bem assim. E aí nós chegamos em Tefé. Quando nós chegamos em Tefé, essa bomba estourou na terça. E ele chegou em casa assim, apavorado. Eu estava na cozinha lavando louça. E ele chegou em casa e disse assim, Déia, aconteceu tal coisa, nós precisamos ir lá em Alvarães e resolver, não sei o quê. E eu só olhei para ele. E aí eu falei, o quê? Daí ele falou o que tinha acontecido. E daí eu comecei a rir. E ele disse, Déia, por que tu tá rindo? E eu falei assim, porque o Espírito Santo falou comigo. E ele disse assim, e ele ficou me olhando, Santo, né? E ele disse assim, e ele, como? Eu disse assim, Deus, o Espírito Santo falou comigo e também usou a irmã Carmen para falar comigo. Eu disse, eu estou em paz, Resplande. Sim. Eu falei para ele, eu estou em paz. E as coisas se resolveu, né? Depois ali tudo se resolveu. Mas tu vê, irmã Ivoneide, que quando tu está no lugar que tu realmente se lança para Deus, tu se coloca na presença de Deus, o Espírito Santo ele vai estar contigo, entendeu? Não adianta tu dizer, ai Deus, eu estou aqui nesse lugar sozinha, isolada. Como tu te joga para Deus, o Espírito Santo, ele é teu consolador. Ele é teu consolador. Não vai ter outra, não vai ser o pastor, não vai ser a tua mãe, não vai ser um irmão. O Espírito Santo é quem faz isso. Mas às vezes, mas a irmã pode mandar uma mensagem. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo tocou aquela irmã para fazer isso. E quando não tem ninguém, nada é melhor do que ele diretamente fazer isso. Não tem experiência melhor. Algo maravilhoso, né, irmã Ivoneide? Então, eu digo que a minha experiência no campo missionário, irmã Ivoneide, se não fosse o Espírito Santo, eu não teria estrutura. Hoje, para dar com os meus filhos, o pastor está longe, foi tudo um trabalhar do Espírito Santo. Não teve pastores, não teve ninguém assim. Não tive. Foi o Espírito Santo sempre me falando. Não, tu não vai empatar, tu não vai ser empecilho, tu vai deixar, eu amei. E como que eu vou dizer não para esse Deus, irmã Ivoneide, que já fez tanto pela minha vida? Só eu sei do que Deus já fez. Às vezes eu estou lá em casa e eu começo a chorar. Deus, como é que eu vou dizer não para ti? Não tenho, sabe? Eu nem posso fazer isso. Continua fazendo, né, irmã Andréia? Exatamente. É algo assim tremendo, né? Eu me emociono porque quando a gente se joga para isso, irmã Ivoneide, não tem nada, sabe? Não tem nada assim que te peça, faculdade, trabalho, nada, sabe? É algo nada assim mais tremendo, sabe? E depois o retorno que tu começa a ter disso, sabe? É algo maravilhoso, assim. Com certeza. Só desfrutar da presença de Deus é algo extraordinário que ele... Meu Deus, pode não ter nada, mas tendo a presença de Deus... Exatamente. Eu ouvi vocês falando no programa anterior, Senhor, a tua presença, acho que foi a irmã Rosângela que falou, não retires de mim o teu Espírito. Ter o Espírito Santo é a melhor coisa do mundo, Exatamente. né? Então, isso é que nós precisamos, da presença dele. Que coisa linda. E Deus continua falando através da tua vida, né, irmã Andréia? Porque quem esteve aí no Congresso de Intercessão e Milagres pôde... Foi intercessão? Foi. Pôde ver ali a despedida de vocês já para um país aí que... Exatamente. E a Índia também, mas Ivoneide. É isso que eu quero que tu conte. Eu não quis já falar logo para... A Índia também, mãe Ivoneide. A Índia, Deus começou a falar comigo no tempo da Índia, em Tefé, quando a gente estava em Tefé. Né? Um sonho que eu tive foi com a irmã Mari, que o pastor... Esse sonho, na verdade, eu estava em Ponta Grossa, ganhando a Valentina. Eu estava grávida lá no Paraná. E eu tive esse sonho, Deus me deu esse sonho que o pastor Resplande estava como se fosse um galpão grande, muito grande, e ele estava varrendo. Ele estava varrendo sozinho, e eu estava como se fosse alto, assim, sabe? Alto. E o pastor Resplande varrendo, e quando eu olhava de cima, chegava chegava um irmão alto, magro, para ajudar ele. E daí ele pegava essa vassoura e ensinava esse irmão como ele tinha que varrer. Só que o irmão pegava essa vassoura e começava a varrer ao contrário. E ele ia lá, pegava a vassoura de novo e varria no sentido, né? E o irmão fazia o contrário, e daqui a pouco ele o irmão pegava a vassoura e jogava a vassoura no chão, chateado, e saía. E daí o Resplande ficava olhando para ele assim, juntava a vassoura e começava a varrer. Só que quando ele começava a varrer, chegava o Pedro e o pastor Marcelo. O Pedrinho do pastor Marcelo e o pastor Marcelo, cada um com uma vassoura, e começava a varrer no mesmo sentido que ele. E nisso o pastor Resplande olhava para ele, sorria e subia. Saía, deixava eles lá varrendo e subia uma escada que ia para o alto. E quando eu olhava para o alto, irmã Ivoneide, tinha 2 caixas d'água enormes, muito grande. E dentro de uma estava a irmã Mari, já toda suja,
com uma esponja limpando aquela caixa d'água. E o pastor Responde olhava para ela e entrava dentro da outra caixa d'água e começava a limpar. Que e eu acordei, né? E eu fiquei tão impressionada, eu mandei mensagem pro pastor desse sonho. E daí o outro sonho, o último que eu tive agora, mais recente, foi que nós estávamos na Índia, na Índia ali, aquelas barraquinhas, tudo, e as pessoas começavam a vender coisas, nós caminhando ali, e o pastor tentava se comunicar com eles, né? E eu ficava rindo, porque ele não conseguia. Sim. E aí uma mulher oferecia um prato, assim, de uma comida, e eu não tinha coragem de comer, e o pastor ia e comia. E a comida era apimentada, ele dizia que a comida estava apimentada, entregava o prato para a mulher, e nós seguíamos andando. Até que chegava no final dessa feirinha, onde tinha várias barraquinhas, assim, nós olhávamos, tinha uma grade muito grande, uma grade, assim, um portão de grade, assim, nesse formato, sabe? E o pastor começava a andar na direção daquele portão. E nisso, todos que estavam nas vendinhas paravam e saíam, ficavam olhando ele caminhando naquela direção daquele portão. Quando ele chegava numa altura, aquele portão estava com um cadeado. E ele segurava naquele cadeado, aquele cadeado quebrava, irmã Ivoneide. E as correntes saltavam. E ele empurrava aquele portão, assim. E nesse portão tinha um caminho que era feito de como se fosse concreto, sabe? Um caminho assim de cimento, o chão. E ele começava a dar os passos para dentro daquele portão. Era como se fosse um portão e ele começava a andar a parte de dentro do portão e eu parava atrás dele. Eu não seguia, eu ficava parada assim, vendo o que ele ia fazer. E quando eu olhava, irmã Ivoneide, era como se fossem vários templos de deuses que estavam atrás daquele portão. Vários templos de Deus, assim, mas cheio. E nisso, eu olhava para baixo e tinha um bonequinho, como se fosse um Buda, sabe? Um deus, assim, pequeno. Ele estava de perna cruzada e com o braço dentro daquelas roupas grandes, sabe? Assim. E ele era pequeno, assim. E quando o pastor dava o terceiro passo, ele começava a vir na direção do pastor Resplandes, flutuando, assim, ó. Ele vinha, assim, e todo mundo olhando aquilo. E ele não falava, irmã Ivoneide, mas ele dizia bem assim, quando ele chegava numa distância assim, do pastor Responde, ele dizia assim, o que vocês estão fazendo aqui? Nós não queremos vocês aqui. Bem assim ele dizia. E quando ele falava isso, o Responde olhava, eu continuava em pé olhando para ele, e ele, dessa parte dele, que se transformava num dragão. Sabe aqueles dragões japoneses? Assim, que ele se transformava naquilo e ia para cima do Resplande, e o Resplande só fazia assim com a mão, assim. Ó. E ele fazia assim, sabe? Sumia. E eu acordei. Que coisa tremenda. Foi muito real, sabe? E a frase que mais me impressionou foi ele dizer, o que vocês fazem aqui? Nós não queremos vocês aqui. Eu fui porque lá está situado, agora, hoje, o internato ele está em Bangalore rural, mas ele irá, se Deus quiser, brevemente para Colar, né? E lá nesse distrito tem realmente um pórtico, assim que ele é redondo, até tem a foto, depois eu ver se eu acho ali para te mostrar. E cada 200 metros ali tu vai encontrar um templo desses demônios, assim, desses deuses para eles, né, falsos deuses. E aquele povo adorando. Aí ali vai árvore, pedra e tudo. E esse, pelo que tu descreveu, é um tipo de demônio que tem lá, claro, numa forma menor, mas tem, né? Agora eu não sei, tem o Shiva, tem o Ganesh, tem vários demônios e certamente eles vão lutar contra, mas olha a autoridade que Deus dá, né? Para o pastor Resplandes. Ele vai ser quebrado, Deus vai quebrar, né? Os ferrolhos, as correntes, tudo. Em nome de Jesus. Eu tinha muito medo antes, sabe, irmã Ivoneide? Assim, eu digo que esse sonho assim, foi Deus assim, falando comigo. Eu tô com vocês, entendeu? Sim. Porque sabe quando eu falava, quero ir para a Índia, eu dizia, eu não quero ir para a Índia, sabe? Sim. Eu dizia, porque irmãos, que nem o irmão estava falando, o irmão marido da Dani agora aqui no culto. Ronaldo. Eu quero missão, eu quero isso. Irmãos, a pessoa entendeu que é o campo missionário, que tu não tá indo lá para brincar, que tu não tá indo lá para passear, que tu tá indo lá para se doar, literalmente, exatamente. sabe? Tu dá tudo de si. Então, é uma coisa assim que tu tem que estar preparado mesmo e disposto para isso. Existe o romantismo da obra missionária. Exatamente. Eu estava conversando com o porteiro do meu prédio, ele, porque agora fazer missão. Eu até dei um livro do pastor Humberto para ele, que missões. Sim. Eu digo, fazer missões não é brincar, não é um status, é uma renúncia. Exatamente. Então, é renunciar totalmente. Nós estamos chegando ao fim da programação. Foi muito bom, irmã André. Rápido, né? Muito rápido. E muitos irmãos conosco aqui. Que alegria tê-los todos aqui conosco.
nesta tarde abençoada, que Deus vos abençoe. Amanhã teremos um casal lá de Codajás, pastor Irinaldo e irmã Fátima, vão estar conosco e fazendo um trabalho lindo, irmã Andréia, que bênção. Missões até os confins da terra. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.